Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos sobre isso. Você ou o Mônica que puder falar sobre o assunto. Na época que o povo escolheu um rei, né, a Bíblia relata que eles escolheram um rei porque queriam se igualar aos outros povos que também tinham rei. Né? Essa ideia da ressurreição de Cristo, a ressurreição, eventos sobrenaturais, essas coisas, não acredito que seja possível. Pelo simples fato de eu conseguir programar meu dia, fazer minha agenda e realizar algumas coisas, não acho que é possível uma intervenção, né, de forma natural. Então, assim, sobre Jesus, a ressurreição de Jesus, ela está mais próxima de uma ideia daquela do judeu pedindo um rei, ou ela está mais próxima de uma competição com os deuses, como você falou, Osíris, Horus, né? Por que essa questão da ressurreição? Está mais próxima de uma competição no momento com os deuses da época, ou é questão de poder e domínio? No judaísmo, alguém ressuscitava no judaísmo? Não, algum deus ressuscitava? Não. Então, o que a gente observa é que, por exemplo, na religião, no culto a Asherá, você vê que ela ia ao mundo dos mortos. O que era morrer e ressuscitar? Era você ir para o mundo dos mortos e depois você sair do mundo dos mortos. Isso era a morte. Então, por exemplo, assim, a Asherá descia ao mundo dos mortos, né? Aí ela encontrava Eriscal, ela era julgada num tribunal, condenada à morte e pendurada num gancho. Era empalada durante 3 dias. Antônia, essa história é a história de Jesus. Ela passava pelos portões, conforme ela ia passando pelos portões, ela era humilhada. Ela chegava lá toda despida, toda humilhada, era julgada por um conselho. A irmã dela matava ela, empalava ela. Durante 3 dias ela ficou empalada, depois de 3 dias ela ressuscita. Como? Exatamente. Você tá falando do ciclo de Baal, né? Não, eu tô falando de descida ao mundo dos mortos e de isso, estar. Isso. Aí ela tem essa história aí, né? Tá, você sabia, o link tá aí, meu querido? Tô botando aí. Ah, não. Tô botando o canal do Mônica. Calma aí, deixa eu mandar aqui o link pro Sabino aqui, galera. Ih, rapaz, tava botando o link errado. É que você falou Asherá, mas era Star, né? É isso, Star. Esse do mundo dos mortos de Star, entendeu? E Nana. Aí, presta atenção, Tony, tem que prestar atenção. Então, isso aí, ó, milênios antes de Jesus. Aí você vê, por exemplo, assim, Rômulo, ele vai pro mundo dos deuses, depois ele volta para instruir os seguidores, né? Tá com alguma dúvida aí, Karen? Pode falar. Não, que eu não sabia dessa história, que é igualzinha, né? Da ressurreição. E é milênios antes da história de Jesus. Antônio, você já mostrou pra ela Justino falando lá de Hermes e coisa? Tem o pai Justino, aí que ele vai trazer justamente essas histórias, né? Porque era bem comum, coisas bem parecidas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é o primeiro apologista cristão. Justino. Por que não é Justino da Galileia? Por que não é Justino da tribo de Judá? Né? Por que não é Justino da Samaria? Não. É Justino de Roma. Ah, Antônio, você tá vendo Roma em tudo, né? Pois é, tudo é Roma, né? Aí ele fala aqui assim, ó. Olha só, hein? Quando dizemos que o verbo, né, que é o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso mestre, e que ele foi crucificado, morreu, depois de ressuscitado, subiu ao céu, não apresentamos nada de novo. Se você não está apresentando nada de novo, porque isso já era comum. Isso já era batido, né? Já estava rodando a roda isso lá, né? Se você leva em conta os que chamais de filhos de Zeus, de fato, sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Hermes, que era o verbo. Quem era Logos? Jesus é chamado de Logos. Jesus é chamado de verbo. Mas quem era o verbo? Quem era o Logos? Hermes. Aqui. É o que estou falando? Não, estou lendo aqui, ó, página 38. Justino de Roma. Deixa eu ver aqui. Intérprete mestre de todos. Asclépio, que foi médico e que depois de ter sido fulminado, ou seja, ele morreu, foi fulminado, morreu o Asclépio, né? O Asclépio, que era o que curava, saía por aí curando. Ó o mozão aí. Fala aí, mozão, boa noite. Subiu ao céu. Ou seja, o Asclépio, que é até aquele símbolo da medicina, galera, tem muito a ver com Asclépio também, tá? O Esculápio. Já viram aquela cobra da medicina? Tem a ver com ele. E também é símbolo antigo também, tá? Bem anterior aí também. Esse cara foi fulminado e depois ele ressuscitou. Como? Tá aqui também. Aí você vê aqui, ó. Dioniso, depois que foi esquartejado, Heracles, depois de se atirar no fogo para fugir dos trabalhos. Os Diógenes, todos esses recitaram. Todos esses recitaram. Os Dióscuros, filho de Leda, Perseu, de Danae, Belerofonte, vai sendo citado. Então era comum, era. Aí você pensa Osíris. Osíris era usado até uma cruz para ressuscitar ele. É o quê, Antônio? É a cruz Anki, que é usada para ressuscitar Osíris. Que inclusive tem no selo de Ezequias. Exatamente. A cruz da vida. O que é a cruz da vida? É o símbolo egípcio Anki. Entendeu? Então, assim, o cristianismo plagiou. Mas aí não sou eu que estou dizendo, não, mas cara. Aí quem está dizendo é Justino de Roma. Só que o Justino de Roma ele é muito inteligente. Ele fala
Sabe qual a desculpa que ele usa, Karen? Pra falar que Qual? o porquê dessas cópias aí? Qual que é? Você não imagina, não? Quer chutar, não? Ele fala que foi o capeta, que ele voltou Ah, no tempo. tá. O capeta Ah, é? voltou no Mas- tempo, voltou lá no tempo, sabendo a história, aí ele foi soprando no ouvido dos caras lá o que ia acontecer na vinda de Jesus. É por isso que é parecida a história. Não é isso, mais Sabino? Quem fala isso? Ele fala isso. Antônio, Ele fala isso. Oi, Guto, pode falar. até aí, acho que o monoteísta, você, até o Sabino pode dizer isso, não só essa questão da ressurreição, da morte aí, mas o próprio caminho que Jesus seguiu ali, todo aquele sofrimento, seria uma emulação ao triunfo de César também, né? A questão de dar um caniço para ele, botarem uma coroa de espinho de vegetal, né? Sendo que a judaica, no caso, seria de metal. É tudo ligado, é uma junção de coisas mesmo, na verdade. Tem essa questão do caminho ali do sofrimento, né? A Justino fala que estavam imitando os imperadores também, né? Nessa mesma página. Não é isso, professor Sabino? Então, tem muito mito ali plagiado, muito mito ali, como é que é? No dialogismo. Por obra de quem você se refere? A gente está falando aqui sobre, por exemplo, se essas questões de Jesus morrer e ressuscitar era comum, né, com os deuses antigos, né? Aí a gente está citando aqui o Justino falando isso, né? Que tinha lá o Hércules que morreu e ressuscitou, né? Que tinha o Osíris, que tinha o Asclepio, né? Na verdade, quem vai colocar essa questão é Trifão, que vai colocar essa posição, e Justino não tem argumento para dizer ao contrário disso. Não, Então, antes aí de Trifão, ele falando para o Senado, ele já estava falando isso aí. Não, você está falando Justino Marte? Justino Marte, página 38. Não. Sim, só que eu estou falando de Trifão, porque Trifão fala a palavra paradoxo, vai dizer que isso é um paradoxo e Justino tem que abaixar a cabeça e aceitar, e depois Justino fala, eu apenas digo, mas não provo, apenas aceito. Sei que é um paradoxo, sei que é difícil de entender. Eu dizer que o homem surgiu desde toda a eternidade, que se fez homem, morreu como homem e depois subiu ao céu como divino. Porque é isso que Trifão vai bater de frente com o Justino, e Justino fala, eu apenas aceito e acredito, mas não explico. Simples assim. Sabe, já viu isso aí na igreja, Karen? Não. Não lembro disso, não.